Estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show. Bom, o assunto de hoje é muito sério. É claro que a gente sempre traz assunto sério, mas recentemente nós fomos pegos de surpresa com uma situação muito desagradável com alguém que mentiu sobre uma doença muito séria. Nós achamos que é muito importante a gente falar sobre isso e quais são os caminhos a serem percorridos aqui na Irlanda quando se trata de câncer. E quem vai apresentar essas meninas incríveis é ela, a Lídia, minha amiga. Oi! Oi, Joana! Hoje nós temos aqui Taliane Falcão, ela é recrutadora, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. E a gente também tem a Jéssica Bonatti, que é Compliance. Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela presença de vocês aqui, para virem abrirem sobre a sua história. A gente sabe que não é fácil falar sobre o tema, mas é importante a gente alertar as outras pessoas. Então, a gente está muito agradecida de vocês estarem aqui. Muito obrigada por isso. Com certeza, bem-vindas. Obrigada pelo espaço, né? E é muito bom, né, falar isso de mulheres, né? A gente vai falar hoje sobre câncer, né, e principalmente para as mulheres. Então, eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, por favor, e depois disso a gente vai começar contando a história de vocês. Tá bom. Posso começar? Pode começar. Meu nome é Tailane, eu descobri... o diagnóstico veio aos 35 anos, ano passado. Hoje, o programa especial, posso dizer assim para mim, que hoje foi a finalização. Faz um ano que eu acabei a quimioterapia, exatamente hoje. Então, assim, também querendo dar a celebração de alguma forma. Com certeza. Então, faz um ano que eu acabei o tratamento, né? Mas eu descobri aos 35 anos. Então, acho que a gente pode ir mais detalhes daqui a pouco, mas é basicamente isso. O seu só o câncer de mama, né? Câncer de mama também. Só que o subtipo dele é triplo negativo. A gente vai falar sobre, vai entrar nesse assunto. Jéssica, e você? Eu sou a Jéssica, eu tive meu diagnóstico quando eu estava com 33, foi em agosto do ano passado. O meu também foi câncer de mama. E o subtipo a gente vai dar continuidade mais pra frente, né? Então... Eu queria só entender, assim, como que vocês chegaram... Porque eu acho que é muito importante para as mulheres, né? Eu não sei você, mas eu sempre tento fazer o autoexame. E a gente sempre fica com aquela pira, principalmente quando a gente conhece alguém na nossa idade, porque cada vez mais as mulheres mais novas estão descobrindo, né? E estão passando pelo câncer de mama. Como que vocês pararam para pensar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso investigar, né? Como que foi essa trajetória de vocês para descobrirem, ter esse diagnóstico? Mas vamos começar, então, já que você começou isso, vamos começar como que foi bem do início. O primeiro sintoma, o que levou vocês a, talvez seja alguma coisa que tem que ser investigado? Para servir de alerta para as outras pessoas também, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes pode ser um sintoma muito simples. E conta pra gente, deixa vocês falarem sobre isso. Na verdade, eu tenho a rotina de autoconhecimento, né? De fazer o toque, descobrir realmente... isso já fazia parte da minha rotina. Mas também, como era comum para mim ter nódulos com alteração do período menstrual, então isso pode acontecer. Então, só que aquele nódulo era um pouco diferente. Então, mas a princípio, assim, minha história é um pouco mais prolongada porque eu descobri ele, porém eu achei que ele era mais um. Apenas mais um. Só que no mesmo período eu estava passando por uma questão de saúde com miomas. Então, eu passei sofrendo um ano com mioma. E aí eu tive que ir no GP para fazer o exame. Na verdade, eu estava planejando ir para o Brasil fazer a cirurgia do mioma. Então, eu fui para o GP. E aí, como tudo no Brasil, aqui a gente tem que ir no GP para fazer um exame, tem que dar um motivo, eu dei o nódulo. Porém, o nódulo não era algo que
era preocupante naquele momento. Eu só queria um exame de sangue, porque vocês sabem, o check-up aqui não existe. Então, a gente tem que dar um motivo. Sim. Então, meu motivo foi o nódulo, mas eu não estava me preocupando com ele. Então, meu objetivo daquela consulta era o exame de sangue, meu check-up do exame de sangue. Então, acabou que eu recebi encaminhamento em dezembro, porém, em dezembro eu estava... Isso foi, desculpa, faltou só a data. Isso foi em outubro de 2022. E aí, em dezembro de 2022, eu fui para o Brasil para fazer a cirurgia de remoção de miomas. E aí, meu appointment chegou quando eu estava no Brasil. Então, eu não pude ir, porque a médica encaminhou para o Mater, né? O Mater Hospital aqui. E aí, ok, eu não consegui, voltei do Brasil para cá em março. Aí eu consegui fazer a consulta. Fiz a consulta, eles apalparam, porém a médica disse assim, você vai fazer 35 anos agora, eu não acho que tem características de câncer. Ela fez, dói? Eu disse, dói. Aí ela fez assim, eu não acho, tem várias características de que não é câncer. Mas, como você vai fazer 35, eu vou recomendar que você faça a mamografia. No mesmo dia, eu fiz a mamografia pela primeira vez na minha vida. Então, ali também foi nova tudo... para fazer a mamografia, Exatamente. né? Até aqui. Eu acho que eles só fazem a partir dos 35. E eu faltava ali um mês, porque eu faço aniversário em abril, eu faltava um mês para virar 35. E aí ela disse assim, eu vou fazer, já que está perto dos seus 35, mesmo assim eu vou fazer e a gente vai verificar. 15 dias depois, eu voltei com uma recomendação de ultrassom e biópsia. Voltei, fiz a ultrassom, a biópsia, voltei para lá novamente. Uma semana depois, o médico disse assim, Tailane veio com características de células anormais. E seria bom a gente verificar, porque se for pré-câncer, a gente só precisa fazer uma cirurgia e tirar, porque a gente teria pego no início. E aí eu voltei para uma segunda biópsia. Fiz uma segunda biópsia. Quando eu voltei foi em maio, dia 4 de maio, foi quando eu recebi o diagnóstico sem esperar. Que a médica falou para mim naquele dia que eu estava, na verdade, com o diagnóstico de câncer de mama. Então, naquele momento, o chão se abriu, tudo ficou escuro. Eu não ouvi mais nada do que a médica falou. Dali para frente foi só uma bola de neve, né? Mas esse foi o momento inicial, assim. Foi um choque, eu estava sozinha. Mais uma vez, eu não estava esperando que seria câncer. No máximo, eu estava esperando que eu estaria ali com a médica, simplesmente para marcar minha consulta para remoção do nódulo. E seria apenas isso. Esse era o meu ponto principal. Para mim, eu também tinha esse hábito de fazer o autoexame, né? Eu sempre tive. E no Brasil, a gente tem esse costume, né, de ir no médico todo ano. A gente faz todos os exames, ultrassom. Então, eu estava tranquila. Inclusive, em 2021, quando eu estava no Brasil, eu fiz. E estava tudo tranquilo, eu fiz uma ultrassom das mamas. E aí, em 2022, naquela loucura de faculdade, né? Era acho que junho ou julho, eu estava tomando banho, fazendo meu autoexame. Ops, é uma coisa estranha aqui. E aí, eu pensei, eu vou no médico, mas agora não dá. Deixa eu terminar essa correria de entrega de trabalho. Segui na faculdade, consegui consulta para novembro. Lembro que foi um dia antes da minha formatura que eu fui na médica. Ela fez o exame de toque, né? E ela falou, Jéssica, pelo que eu tô sentindo aqui, não parece ser nada de né? Não parece ser câncer. Provavelmente é só um nódulo, né, benigno, uma gordura, alguma coisa. Mas, do mesmo jeito, eu vou pedir os exames, né? Não custa. Então, isso foi em novembro. Março, eu recebi uma carta para ir em março no hospital. Cheguei em março, a médica, mesma coisa, né? Ela foi lá, fez o toque. Ela falou, Jéssica, não parece ser câncer, eu também acho que é só um nódulo, mas a gente vai seguir a investigação. Em agosto que eu recebi a carta para ir de novo fazer a biópsia e a ultrassom. Então, eu cheguei lá e, assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então, eu estava tranquila, eu pensei, gente, eu não tenho caso na família, eu realmente estou apenas investigando, né? Vida que segue. Juro, em nenhum momento passou na minha cabeça assim, pode ser. E aí eu fui, fiz a biópsia, fiz a ultrassom e a mamografia tudo no mesmo dia. Aí passou uma semana, eu tinha o retorno, eu lembro que era uma sexta-feira,
peguei o dia de folga, pensei, vou na médica, vou fazer né, vou pegar o retorno e depois eu vou passear no shopping, né? Aquela, né, iludida, né? Aí eu entrei, sentei, aí quando a médica, ela falou assim, Jéssica, aquele nódulo que você sentia, realmente não era câncer. Aí eu falei, ufa, dela, mas o que estava atrás mas o que tá atrás é. Aí, assim, eu tive 2 segundos, tipo criança, né? Colocaram o pirulito e tiraram. Eu falei assim, tive 2 segundos de felicidade e aí foi que nem a Thay falou, o mundo abriu. Quando ela falou, ela começou a explicar, ó, aí você vai fazer isso aqui, eu não tava entendendo nada, sabe? E assim, você recebe o diagnóstico e você já recebe 30 mil informações. Você já recebe como se fosse um plano anual do que vai acontecer no seu próximo ano. Eu não conseguia processar. Né? Ela sozinha? Eu tava sozinha. Aí a médica, eles não têm esse tempo para sentar com você. Então ela falou assim, Jéssica, eu vou ter que te tirar daqui agora. Você vai para uma outra salinha com a sua enfermeira, que aí você ganha uma enfermeira, né? E ela vai sentar com você, vai fazer devagarzinho e você, no seu tempo, processa a informação, né? Porque eu realmente preciso seguir com os atendimentos. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei, eu tava desesperada, né, naquela salinha. Aí a enfermeira foi me acalmando, sabe? Mas eu não conseguia escutar nada. E aí eles foram muito bacanas. Eles marcaram uma nova consulta na segunda para eu vir com alguém e a minha cabeça tá mais fresca e preparada para entender tudo que ia acontecer, sabe? Só complementando, assim, eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não consegui ter... Assim, eu entrei num vácuo que parece que o mundo fica todo em silêncio naquela hora, sabe? E aí... E ela falou, eu lembro que ela falou assim, o que eu vou falar para você agora, você não vai entender exatamente nada do que eu tô dizendo, mas eu preciso dizer para você. E eu lembro que a única pergunta que eu consegui fazer para ela foi assim, quanto % de chance eu tenho para me curar? Foi a única pergunta que eu fiz para ela. E ela falou, você tem de 90% a 95% de chance de cura. E aí foi quando eu acho que... Aí, parece... Nesse momento, eu acho que eu não tinha ainda chorado. Depois que ela falou, eu acho que aí, assim, as lágrimas... Junta emoção, com medo, com muita coisa. É um certo novo alívio, talvez, de ser 90%, 95%, a chance é muito alta, né? Só que você fica naquela apreensão, porque você não está entendendo, você não sabe o que vai acontecer. É como, tipo assim, alguém mandar você pular no escuro. Porque é exatamente essa sensação, é um pulo no escuro. E aí, eu lembro que eu fui também para uma salinha, a enfermeira veio comigo para uma salinha e me explicou exatamente a mesma coisa que a outra médica. Do que a médica me disse, me entregou um handbook, né, com todas as informações sobre o tipo e tudo mais. E quase que eu disse assim, calma, 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 mas não tinha... Porque elas também têm pressa de resolver, e aí, mas você não tem tempo de decidir nada, é simplesmente você vai com o fluxo. Você toma a decisão uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Conta pra gente mais sobre essa decisão. Quando ela te dá um plano de tratamento, como que é para vocês, ao receberem isso, digerir toda essa informação e tomar a decisão do que tem que ser feito? Né? Porque eu acho que nesse momento a gente não está em sã consciência para isso é melhor para mim, isso não é. Como que foi isso? E como que foi também o apoio das enfermeiras, da médica, o tratamento no hospital? Conta pra gente sobre isso. Assim, minha experiência é de um hospital diferente do que a Jéssica se tratou. Qual que você se tratou? Eu me tratei no Mater. Mater. Uhum. Então, assim, mas eu não tenho absolutamente nada para dizer em relação ao tratamento. Eu fui muito bem tratada desde o início. Então, assim, eu senti também que as enfermeiras, como elas passam por isso diariamente, elas sabem como lhe tratar. Mas é uma forma que, por mais que seja o cotidiano delas, elas não são robóticas. Então, trouxe para mim um aconchego, um apoio necessário. No outro dia, eu recebi a ligação da enfermeira, que ela fica sendo responsável por você. Então, eu recebi no outro dia a ligação da enfermeira perguntando como é que eu estava, como é que eu estava me sentindo, você conseguiu falar com o seu esposo, como é que tá a situação, você conseguiu falar com sua família, como é que você tá? Na verdade, eu senti que ela queria ouvir de verdade, não era só uma perguntas triviais, né? Protocolo, né? Exatamente.
senti que, na verdade, ela queria saber como é que eu estava. E eu me senti exatamente muito contente com aquela situação. Porque eu disse assim, nossa, você pensa, né, para ela é só mais uma, mas na verdade não foi assim que eu me senti. Então, eu me senti muito bem acolhida. A decisão a principal decisão agora você tem a opção, já que você está em idade reprodutiva, a primeira decisão que você tem que tomar. Eu não sei se foi a mesma para você. A minha você quer fazer o processo de preservação dos óvulos ou não? Que é uma coisa muito bacana que aqui eles oferecem de forma gratuita para os pacientes de câncer. Importante saber disso. Eu acho que no Brasil a gente não tem isso, Não né? tem. Só no particular você tem a opção, quem tem o plano, né, privado tem. E provavelmente é algo pago à parte. Então, assim, mas aqui você tem que tomar essa decisão. Você quer fazer ou não? Porque a gente pode pular direto para o tratamento. Uhum. Mas o seu protocolo de tratamento é esse. Você vai ter 10 sessões você vai ter, na verdade, ela falou assim, na verdade, o meu tratamento, quando você vai para o Breast Clinic, ela me falou, você vai ter um tratamento de quimioterapia, possivelmente seguido de cirurgia. E aí, mas você vai ter mais detalhes com o oncologista. Porque aqui também é uma coisa interessante, a gente é primeiro atendido pela cirurgiã, porque eu tive a primeira notícia pela cirurgiã. Eu também. Não foi pelo oncologista. Acho que é porque eu não entendo muito do assunto aqui. Mas no Brasil, provavelmente era com o oncologista a primeira consulta. É diferente o processo. O que é engraçado, porque aqui você tem a biópsia, mas quem te dá o resultado é o cirurgião. É o pessoal que é especialista na clínica de mamas, né? Então, geralmente, ali é o pessoal, os enfermeiros e o cirurgião. E aí, você é encaminhado para o oncologista depois, que ele é que vai te dar o plano de tratamento. Então, quando ela me falou sobre o seu tipo de tratamento segue-se com quimioterapia, cirurgia e possivelmente radioterapia. Foi exatamente assim que ela me deu. Você me dá o plano. Ela disse assim, mas a gente precisa começar o tratamento o quanto antes. E eu preciso que você decida se você quer ou não fazer a preservação dos óvulos. Porque a gente não tem tempo. Então, a gente precisa que você decida. Então, não tem o que fazer, né? Então, você tem que estar ali pronta para, na verdade, decidir se você quer ou não. E isso vai atrasar meu tratamento? Não vai? Então, colocar todas essas cartas na mesa para decidir em questão de dias é uma coisa que você nunca, talvez, tenha pensado antes. Então, para mim, foi um processo muito doloroso e difícil, mas a minha primeira resposta foi sim. Só que eu tinha uma questão chave. Eu tinha um implanon, que é aquele implante, né? Então, para fazer isso, você tem que induzir a ovulação. Eu não tinha tempo de tirar e fazer o processo de indução de ovulação, porque eu estava sob efeito de anticoncepcional. Então, era tipo assim, e aí eles encaminham você para uma clínica de preservação de óvulos, e a clínica entra em contato com você para ver essa possibilidade. A médica me ligou, eu falei para ela, a gente decidiu mais ou menos o plano, e ela falou assim, você tem, eu disse, só tenho o seguinte, eu tenho um implanon, não é pílula, não dá para eu parar e acabar. Aí ela fez assim, então temos um problema. E eu falei assim, como assim? Ela, porque não vai dar tempo. E você tem um deadline até 15 dias para a gente ter o processo feito. E eu falei assim, como é que eu posso fazer? Ela disse, a única chance que a gente tem é se você conseguir remover esse implanon hoje, no máximo até amanhã. Como vocês sabem, appointment aqui a gente não consegue do dia para a noite. Não. Mas eu consegui. Mas eu consegui. E eu consegui, liguei para todas as clínicas que eu poderia. Acho que foi uma força-tarefa minha e do meu esposo para a gente tentar conseguir esse appointment. Eu consegui tirar. Ela disse assim, só que a gente agora tem passo 2. A gente precisa que você menstrue em 5 dias. Ai, como que faz isso? É meu corpo que tinha que dizer, né? Ela disse assim, você tem que menstruar em 5 dias, porque a gente precisa começar a indução a partir da data que você menstrue. E contando o seu deadline, o máximo que você tem é no
5 dias para menstruar. No 5º dia eu menstruei. Nossa. Para mim foi tudo assim, sempre muito contadinho. E aí, no 5º dia, eu lembro que eu liguei para ela chorando. Eu nunca fiquei tão feliz em estar menstruada. Eu acho que foi o dia assim, que eu liguei para ela. Eu disse assim, eu consegui. Ela fez assim, nossa, graças a Deus foi muito rápido. Ela disse assim, eu preciso que você venha aqui para amanhã para a gente fazer a ultrassom e começar o processo. Foi exatamente o que aconteceu. Injeção, injeção, injeção na barriga para induzir a ovulação. E aí eu consegui fazer a coleta de óvulos. E eu tive a opção, que eles também escolheram por eu ser casada, eles perguntaram se eu queria congelar os óvulos ou os embriões. Olha. E aí, nós optamos por congelar os embriões. Então, assim, foi a maior felicidade que a gente poderia ter, né? Porque a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, esse processo aí, eu não estava entendendo que eu estava doente ainda. Então, O foco tá vindo outra nisso, coisa, né? exatamente. Eu acho que, assim, quando o diagnóstico vem, você decide o seu dia, no dia. Então, não dá para você pensar no dia de amanhã. Cada dia, literalmente, vem, assim, cada dia é o seu mal. Cada dia baixa o seu mal. É exatamente isso. É como a Bíblia diz, né? Então, naquele dia, era aquilo que eu tinha para decidir. No dia seguinte, eu tinha outra coisa para resolver. No outro dia, eu tinha que marcar meu bone scan, ou eu tinha que marcar minha ressonância. Então, era exatamente assim, ó, semana que vem você tem uma ressonância. Na semana que vem você tem um exame de sangue para fazer. Na outra semana você tem um oncologista. Então, era tipo, não dava tempo de você tomar a decisão. Você só seguia o próximo passo de acordo com o que a enfermeira dizia, de acordo com as cartas que chegavam no correio. E era exatamente isso, assim. Então, para mim, o choque nesse começo, mas ao mesmo tempo, eu não entendia a realidade que eu estava para passar. Ainda até ali eu não entendia. Para mim, quando eu recebi o diagnóstico, que eu fui para a salinha com a enfermeira, a primeira pergunta que eu fiz foi: me fala a verdade. Na sua opinião, eu devo voltar para o Brasil e tratar isso perto da minha família? Ou eu devo ficar aqui? Porque eu pensei, eu acho que essa é a melhor maneira de perguntar o quão ruim é a minha situação nesse momento. Porque se ela falar não volta, significa ixi. E se ela, né, falar outra coisa, e aí ela olhou para mim e falou assim: a opção é sua, mas se você quiser ficar aqui, a gente vai te tratar igualmente como se você estivesse no seu país. Você vai receber todo o apoio, todo o carinho, e ela é um amor, assim, ó. Eu guardo ela comigo, porque ela foi a primeira pessoa que estava ali comigo, me dando suporte, né? E aí, o motivo que eu até pensei em ir para o Brasil. No dia eu liguei para as minhas amigas, e eu tenho uma amiga que ela acompanha um nódulo benigno, então ela tem uma médica já de anos com ela. E aí ela falou assim, ó, me passa todos os detalhes, eu vou ligar para minha médica, porque eu preciso entender se eles estão fazendo, sabe aquela coisa, será que eles estão fazendo a melhor coisa para você? E ela falou, amiga, vem para cá, vamos fazer de novo. Eu falei, amiga, mas o meu tempo, não que o meu tempo é curto, mas a gente sabe que quanto antes a gente começa, é melhor. Melhor a chance. E aí ela falou, tá, então me passa todos os dados que você tem até agora. Eu mandei para ela falou com a médica dela, e a médica dela falou assim, eu não posso consultar ela vendo um exame que alguém já fez. Eu teria que ver ela. De acordo com o que você me passou, o protocolo é o mesmo que eu recomendaria se fosse aqui. Então, eu acredito que a sua amiga, sim, está em boas mãos, né? E o que me fez ficar aqui foi a questão do congelamento dos óvulos e também a questão, se eu voltasse para o Brasil, eu teria que entrar na fila para fazer pelo SUS. E aí, na minha cabeça, ficou, quanto tempo eu vou esperar? Porque para quem já está lá, é difícil. Imagina eu que não morava lá, então eu vou ter que fazer tudo do zero. Ir numa consulta, fazer biópsia. Eu falei, eu não tenho esse tempo. Então foi isso o que me ajudou a decidir ficar aqui e o que me ajudou a convencer os meus pais na época o porquê que eu não estava voltando. Então eu acabei ficando aqui, fiz o congelamento dos óvulos. O meu era só anticoncepcional, então ela olhou para mim e falou, a partir de hoje tu não toma mais. Mas também o tempo é curto, sabe? A médica te dá ali 2, 3 semanas e você faz um milagre, né? Aquela diária das injeções, ou nas últimas semanas é 2 injeções no mesmo dia, aquela bomba de hormônio. Mas eu sempre digo, para mim foi o melhor processo. Porque foi ali que eu consegui, sabe,
colocar na minha cabeça que eu ia passar por um tratamento. E aí eu sempre tive muito medo de agulha, né, com sangue. Gente, eu desmaio até hoje, eu vejo. E só que ali eu tive que aprender a ser forte. Então ali eu tinha que aplicar as injeções, eu fazia sozinha. E aí eu fui criando uma força. E aí eu pensei, poxa, eu tinha medo disso, eu venci. E aí quando chegou no tratamento, assim, eu pensei, não. Você venceu uma etapa, vai ser mais uma que você tem para vencer, sabe? Tanto que na minha primeira químio, a nossa cabeça é aquele boom, né? E eu acho que eu entendi errado as informações e eu não tomei uma das injeções que tinham que ter tomado. E aí a enfermeira falou assim, Jéssica, eu não sei se tu vai poder fazer químio. Eu falei, não, eu vim preparada para fazer isso hoje. Eu tinha me preparado completamente, psicologicamente, né? Aí ela falou, calma, vou falar com a médica. E a médica falou, não, dá a injeção agora, espera meia hora e coloca a químio e segue a vida. E foi isso. Mas para mim, a parte do congelamento foi o que me ajudou muito. A tomar a decisão. E também de preparar minha cabeça. Para mim foi, eu não sei, acho que foi um divisor. Eu acho que se eu tivesse começado a químio 1 ou 2 semanas depois do diagnóstico, ia ter sido um pouco pior. Porque eu acho que eu não teria tido tempo de processar tudo que eu ia viver. E ali não. E por sorte, nesse meio tempo, enquanto eu fazia exames e tudo mais, e eu tive uma prima minha veio pra cá. Ela já estava com uma viagem marcada. E aí, pra mim, foi ótimo ter alguém da família. Sabe aquele negócio de ter um abraço diferente? Um acolhimento. Um acolhimento. Então, pra mim, assim, esse tempo foi a melhor coisa que podia ter acontecido entre o diagnóstico e o tratamento. E eu imagino que a coisa mais difícil é a gente estar longe da família, né? Do colo da mãe, né? Do pai e tal. Você ainda tinha o seu marido aqui, né? Mas você não é casada, então você acaba não tendo algum familiar, alguém muito mais próximo, né? Como que vocês enxergam a questão vocês já falaram do acolhimento do sistema de saúde, que realmente é impressionante, né? Incrível. É difícil você conseguir chegar a ter o check-up, como funciona no Brasil, mas todas as pessoas que eu já conheci que passaram por algum processo aqui, que dependeu do sistema de saúde, sempre elogiou muito. A partir do momento que você descobre, existe uma agilidade no processo, e aqui é muito, em termos de tecnologia, eu acho que é muito mais avançado. Já estive no Mater Hospital para fazer alguns exames lá, e é tudo novinho. Sim. Você é atendido no horário, né? Você não fica horas ali esperando para ser atendido. Como que vocês enxergam o suporte da comunidade brasileira aqui nesse sentido? Porque hoje eu sei que existem vários grupos que são focados, né, em ajudar pessoas que estão com câncer, né? A gente tem o Amor Simples de Doar, né, do qual vocês são voluntárias, né? Temos o grupo Peitiolas, que é inclusive fundado por uma das voluntárias do grupo, né? Quais outros órgãos, instituições ou comunidades que vocês tiveram esse contato? Conta um pouquinho dessa experiência. O Amor Simples de Doar, né, sou suspeita, né? Porque eles são muito importantes. Porque, para mim, quando eu recebi o diagnóstico, eu queria ouvir histórias de sucesso. Como tudo, a gente gosta de ouvir pessoas que conseguiram, que passam em qualquer, né, ponto da vida. E quando eu entrei no grupo, tinham pessoas que iam passar pelo mesmo que eu, sabe, estavam na mesma época, há pessoas que já tinham terminado, e aí depois eu fui vendo pessoas que, quando eu já estava no meio, que iam começar. Então eu gostava de ouvir as histórias de pessoas que tinham passado pelo tratamento, que a gente sabe que não é fácil, mas que elas tinham terminado e depois a vida continua, né? Então, assim, nisso de suporte, né, foi incrível. No dia que eu fiz a minha cirurgia, a Márcia passou o dia inteiro no hospital esperando eu sair, mas minha cirurgia atrasou e a coitada tinha que ir embora, né? Então, eu só voltei pro quarto, era quase 7 horas. Então, assim, é um suporte de carinho. E hoje que o grupo tá crescendo, a gente tem mais coisas ainda, sabe, para dar suporte. Mas eu também não posso deixar de falar do Irish Cancer Society, porque eles tiveram um papel fundamental. Eu ganhava carona, eles têm um programa de carona, né, solidária. Então, quando você vai um dia antes para fazer os exames de sangue, para ver se seu corpo tá saudável o suficiente para receber a quimio, e depois você vai no outro dia para a quimio. Então, eu ganhava carona para ir fazer o exame de sangue, e aí eles me traziam de volta em casa, e para fazer a quimio, a mesma coisa. E assim, não só isso, eles têm várias... no fim, foi a única coisa que eu acabei utilizando deles, né? Que foi que não tenho... Nossa, sou eternamente grata.
Mas eu sei que eles têm vários programas incríveis também, sabe? E como que você acessou esse programa? Quando você faz tem essa conversa com a enfermeira, eles já trazem todos esses órgãos, essas instituições que ajudam? Isso já. E aí eles te encaminham ou você precisa entrar em contato? Se você quer a ajuda deles, ela te dá o cartão. Então, ela faz assim, aqui a ajuda já direta, eu já encaminhei, ela já diz, eu vou encaminhar uma carta para eles, para informar que você é paciente, mas você que tem a responsabilidade de entrar em contato com eles para fazer o Os agendamento. horários. Tudo por e-mail. Você manda um e-mail. O meu eu fazia tudo por e-mail. Não, eu mandava o e-mail, falei, eu tenho exame de sangue tal horário na quarta e a químio tal horário na quinta. E aí ela já me mandava, ela falava assim, reservado, e aí o motorista entrava em contato comigo. Mandava uma mensagem, eu me ligava, oi Jéssica, você é o motorista da quarta-feira, passo para te buscar tal São horário. todos voluntários? Todos voluntários. Que legal. Eu queria citar só que esse ano eu corri o Pink Run, né? Eu corri 10 quilômetros e foi arrecadado no total de mais de 600 mil euros, né? E no total, claro que a campanha ela começa no início do ano, mas eu corri o Pink Run porque é uma causa que eu queria correr. E foi uma corrida totalmente diferente das corridas que eu tô acostumada a fazer, que a gente tem tempo e tal. Ela foi mais descontraída e eu tirei uma foto com uma senhora que ela falava... os meus peitos quase me mataram, né? E eu até me emociono, tava ela, a filha, os netos, sabe? Tipo assim, todo mundo foi, porque você pode caminhar, você não precisa só correr, né? Eu fui correr porque eu tô me preparando para isso, mas as pessoas foram, e a vibe era das pessoas que venceram, ou das pessoas que estavam lá para apoiar uma outra, sabe? As mulheres com as crianças no carrinho, sabe? E que causa, tinha muita gente. A vibe era muito boa, sabe? De, tipo assim, gente, ai, que bom, você tem alguma coisa? Eu não tive, mas eu tô apoiando a causa, sabe? Ser abraçada, confortável, foi demais. Então, tem isso também, tem várias coisas apoiando, né? Minha empresa, a gente tem uma festa todo ano que a gente, entre nós mesmos, a gente leva os nossos familiares e a gente arrecada dinheiro pro Ice Cancer Society. No fim, a gente arrecada um dinheirinho entre a gente ali e a gente doa. Então, só para dizer que a gente que não passou por isso, a gente também tenta apoiar as causas. E é de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo a sua parte, que a gente realmente consegue apoiar todo mundo, né? Eles investem pesado em pesquisa, então eles estão aí trazendo sempre novos estudos, né? Sempre a forma do paciente entrar em contato porque a maioria dos hospitais são universitários, então investem pesado em pesquisa. Então, por exemplo, tanto o Mater e o hospital que a Jéssica também se consulta, também é um hospital que tem um investimento muito pesado em pesquisa. Quem se beneficia são exatamente nós. Exatamente. Então, assim, eu também tive o apoio do Amor Simples de Doar, que me ajudou, que era uma coisa que eu nem sabia, na verdade. Eu não tinha conhecimento antes. A própria Cíntia, que é a fundadora do Diolho do Peitiolas, ela quem me colocou no grupo. Ela fazia parte do grupo e me colocou no grupo. E aí, acho que a partir dessa troca, eu acho que ali é um elo que a gente constrói muito interessante. Assim, eu acho que o suporte que a gente tem uma com as outras... Né? Por exemplo, essa amizade aqui não era uma amizade anterior, a amizade que surgiu depois do câncer. Então, o câncer uniu você. Totalmente. Vai fazer quase um ano que a gente foi olhar a data, né? Foi. Que a gente estava internada pelo mesmo motivo, sabe? E aí a gente mandou no grupo e a gente começou a conversar. Você tá bem? Melhorou? Saiu? Eles se conheceram na emergência, só que cada um em num hospital. Um hospital diferente. Foi. Falando sobre isso rapidamente, a gente comentou sobre isso, que a gente fala sobre câncer de mama e nas nossas cabeças câncer de mama é só câncer de mama. Vocês falam que tem vários tipos, tem subsequentes. Fala pra gente como que foi rapidamente a diferença entre o câncer de vocês, porque foram tipo de câncer diferente. Isso, foram diferentes. Só pra gente, porque pra gente a gente é muito leiga no assunto, né? Então é importante falar sobre isso também, que existe essa diferença. Porque também isso faz parte do diagnóstico. Quando ela abre aquele caderno para você eu nem sabia que isso existia. Porque tem subtipos do câncer de mama. E o tipo que eu tive foi o triplo negativo. Então, ele é um dos cânceres que é o mais agressivo que tem. O meu foi o grau nível 3.
O meu foi o carcinoma ductal invasivo. É porque tem que traduzir, né? Então, ele fica no ducto mamário, só que ele ficou local. O tamanho do meu, quando eu descobri na ressonância, foi de 7 centímetros. Nossa. Era bem grande. Então, por isso também que a médica queria acelerar, porque o subtipo do câncer era agressivo, é um dos mais agressivos. O meu não é diferente de um dos que Jéssica teve, o meu não é reagente a nenhum dos hormônios. Ou seja, ele não é reagente à progesterona, nem a estrogênio, nem a proteína, né, que é o HER2, que eles falam. Então, ele não reage. Isso também tem uma diferença no protocolo de tratamento que você vai ter e também no pós-tratamento. Então, isso afeta todo o seu tratamento e o seu pós também. Então, a gente pode entrar um pouco em detalhe sobre isso, mas já começa a diferença daí. O meu é o luminal A e, diferente do dela, o meu ele é receptivo para progesterona e para o estrogênio. E não é para proteína. Então, no meu caso, ele é bem hormonal. Então, agora eu acabei o tratamento, mas acabei e não acabei. Eu, pelos próximos 5, 7 anos, eu vou seguir tomando comprimido para controlar os hormônios. Eu até fiz uma pausa de 3 meses, porque eles estavam trazendo muitos efeitos colaterais, muitas dores nos ossos, então a médica falou, vou te dar uma pausa. E aí, nesses 3 meses que eu parei, quando eu fui no médico essa semana, ela falou, pode voltar, que teus hormônios estão todos oriçados aí dentro e a gente precisa dar uma segurada neles. Porque no meu caso, como eles são positivos, se eu tiver muito hormônio ali, né, já é um risco de novo, né? Então, o meu é diferente do dela por isso. E, assim, as nossas químios até a gente fez as mesmas químios, mas as quantidades e as ordens eram completamente diferentes. E assim, a minha médica, quando ela deu o diagnóstico, ela falou assim, Jéssica, o teu tipo não é... Você pode encontrar uma pessoa que vai ter o mesmo tipo. O tratamento pode ser diferente. Então, assim, não se compara, não vem e fala assim, ai, por que que... Não. Nós fazemos um estudo baseado no seu corpo, na sua idade, na sua altura, em tudo. Então, ele é especialmente feito para você, ela falou assim. Então, é bem assim, apesar de ser a mesma químio, eles são diferentes, sabe? Meu protocolo foram 10 sessões, do que no Brasil a gente pode comparar a quimioterapia branca, e 4 sessões de vermelha. Que é o que a gente... É porque aqui a gente fala pelo nome, mas no Brasil fala branca ou vermelha, geralmente. E qual que é a diferença, por favor? é só a nomenclatura das drogas que você usa. Então, no Brasil é mais relacionado por conta da cor dessa, que a gente chama aqui AC. Porque ela tem uma característica de ser uma cor vermelha. Então, e ela geralmente é mais forte. Pelo menos pra mim foi mais forte. Pra Jéssica não foi. Então cada uma tem um uma tem uma experiência. Mesmo sendo a mesma droga. E ela começou pela vermelha. Talvez por isso. Porque seu sistema imunológico estava mais forte. Exato. Porque para mim, meu processo também foi mais longo. É tanto que eu não terminei o protocolo inteiro. Eu não consegui terminar as 4 vermelhas. Eu só fiz 2. Porque meu processo de quimioterapia foi longo, exaustivo, e eu passei por... eu quase morri. Literalmente, em uma das sessões. Nossa. Então, assim, para mim, eu tive 5 internações no processo inteiro. Uma delas, eu quase fui para UTI. Porque meu sistema imunológico, eu tive neutropenia com sepse. Nossa. Então, eu fiquei, por exemplo, você tem seus glóbulos brancos, certo? Que é o que lhe protege. O principal que eles ficam medindo sempre se chama neutrófilo. Quando ele está muito baixo, eles dão, às vezes, uma suspendida na químio para ver, para justamente não cair demais e sua imunidade ficar 0. Os meus neutrófilos ficaram a 0,01. Então, praticamente zerada. Então, foi um período assim, bem crítico e difícil do tratamento. Então, para mim, assim, foi longo o processo e eu não consegui terminar porque eu tive uma infecção nos rins por conta da última químio. E aí o médico chegou para mim e disse assim, Tailane, não é mais beneficial a você a gente seguir com o processo inteiro. A gente vai precisar reduzir, porque ou ao invés de lhe beneficiar, a gente pode acabar
lhe matando. Então, a gente precisa parar por aqui. Exatamente, assim, foi o processo do tratamento meu principal foi esse, depois seguido de cirurgia. O meu foram 4 da vermelha primeiro e 4 da branca depois. Meninas, tem muita coisa pra gente falar. Faltou tanta Muita. coisa. É. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que vocês precisam voltar aqui, porque tem muita coisa que a gente precisa abordar. Sim. Principalmente vocês. A Jéssica era estudante, né? Você, como que foi essa relação? A gente precisa falar mais sobre Sim. isso. Sim. Mas o nosso tempo acabou por hoje. Infelizmente. Fazemos parte 2. Fazemos parte 2. Precisamos, na verdade. Eu acho que é um assunto muito sério Uhum. e a gente fica com muito medo quando a gente está fora do nosso país, porque tem a barreira da língua, aquele medo de estar longe da família. São vários aspectos que a gente precisa discutir um pouquinho mais. Mas, infelizmente, a gente terminou. Tem para uma última pergunta? Vai, última pergunta. Eu só queria... Pergunta, hein, na Lígia? verdade, Olha, Lígia, só- atrapalhando. Desculpa, é que eu acho que a gente tem que dar fechamento. Eu queria saber como que vocês Sim, estão hoje, rapidamente. Sim. Só conta pra gente, porque já passou a fase do tratamento, mas como que vocês estão hoje? Porque eu acho que quem vai assistir, e tem gente Verdade. passando por isso. Então, como vocês estão hoje? Deixa a mensagem pra quem, Final infelizmente, está feliz. passando por isso. Você primeiro. Olha, não. Tô bem, graças a Deus. Se eu tenho que passar uma mensagem é a seguinte. É difícil o processo, mas ele acaba também, sabe? E aí, hoje, eu me sinto mais grata do que nunca. Pelas pequenas coisas, mais do que nunca, sabe? De estar aqui, de estar bem. Então, o tratamento acabou, eu sigo só com os comprimidos, mas para mim isso é o de menos, sabe? O fato de não estar na vida diária do hospital. E a vida normal? Vida normal, assim, Quase que normal. eu acho que novo nunca normal. exatamente, nunca vai voltar a Bem ser descrito. normal. É um novo normal. Mas que nem eu falei, a gente vai aprendendo a adaptar e o fato, sabe, de tudo ter acabado já tá ótimo. Mas agora já voltei ao trabalho, sabe, a vida começou a se sentir normal, comecei a sair mais com os amigos, planejar viagens, aquela coisa de, opa, tá tudo certo. Felicidade das É maravilhoso, é um sentimento maravilhoso, sabe? Não tem como explicar, assim. Pra mim, assim, eu tô bem diferente de Jéssica. Eu não tomo nenhum remédio, nenhuma medicação. Tudo que eu consegui fazer pra tratar já foi feito. Então, agora é visitas regulares, né, pra fazer o check-up. Mas, assim, eu não tomo nenhuma medicação relacionada ao tratamento em si mais, nem controle hormonal. E a única coisa que deu efeito em mim, que é um remédio que eu tomo hoje, é porque a imunoterapia afetou minha tireoide. Então, eu fiquei com hipotireoidismo. Hipotireoidismo, sorry. E aí, eu tomo para regular. Mas, fora isso, eu tô tentando voltar o máximo possível à minha vida normal. Consegui emprego também pós-diagnóstico, pós-tratamento. Eu acho que isso é uma coisa parecida. A gente conseguiu um emprego depois de tudo isso. Então, assim, tem esperança. Eu acho que a prioridade da vida da gente depois de uma mudança dessa, né, de um giro desse, muda. As coisas têm valores diferentes para mim hoje. Minha prateleira de prioridades mudaram, várias coisas mudaram de lugar, mas eu acho assim, uma coisa é ter certeza que eu não tenho controle de nada, absolutamente nada, mas que eu sou grata por tudo que vem no meu caminho, sabe? Eu sou grata por... Tenho uma imensa gratidão, sei lá, acho que às vezes até por simplesmente, eu lembro, desculpa só me estender nisso, mas assim, eu lembro exatamente no primeiro dia, depois do tratamento, que eu peguei o ônibus sozinha, e eu chorei. Você me mandou mensagem. Eu te mandei mensagem. Aliás, não foi no dia que a gente foi almoçar? Não, né? Acho que foi. Foi no dia que a gente se conheceu pessoalmente a primeira vez que tu me mandou mensagem, tô emocionada. Aham. Exatamente, porque eu eu peguei o ônibus sozinha pela primeira vez. Então, assim, você conseguir ter uma alimentação, você conseguir sentir o prazer de comer, você conseguir ter o prazer de tomar um banho, sabe? Todos os pequenos detalhes que talvez seria tão insignificante na sua vida cotidiana que você não se dá conta, porque tá ali fazendo, eu acho que você valoriza cada pequena coisa que antes passava despercebida aos seus olhos, sabe? Então, eu sou muito agradecida, assim, a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui, de seguir, e eu tenho certeza que ainda é só uma nova fase para outras coisas boas que virão. Com certeza.
E toda a nossa gratidão por vocês estarem aqui, por compartilhar toda essa história com a gente. De verdade, muito obrigada, né, Jana? Muito obrigada. É importante vocês abrirem o espaço para isso. Mas a gente tem mais coisa, temos mais coisa. Bom, lá. Infelizmente, a gente fica por aqui. Bom, vocês já viram que as meninas estão super abertas. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho da história delas, procurem o Amor Simples de doar. Tem tanta gente tentando ajudar. E também seja um voluntário no grupo, né? Porque às vezes a pessoa só precisa conversar. Então, se você gosta de conversar, vai lá, né? Conversar com as meninas. Uma forma de ajudar. Exatamente. Né? Queremos agradecer a Thali da Celtic por esse espaço de última hora. Thali, muito obrigada. Você foi sensacional. Nós vamos ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, Irlanda Talk Show e também o Grupo Mulheres do Brasil, .Irlanda. Um abraço e nos vemos na próxima. Não esqueça de fazer o seu teste, sempre, principalmente mulheres. Importantíssimo. Autoconhecimento, exato. Muito obrigada, um beijo. Tchau.